Olá, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos falar sobre a pedagogia crítica, né? Nós temos aqui essa figura da educação brasileira, né? O patrono da educação brasileira, Paulo Freire. A pedagogia crítica visava formar os alunos como agentes transformadores da sociedade. Por Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, na visão do Paulo Freire, é a pessoa do educador que precisa influenciar os educandos. O educador, na verdade, ele necessariamente tem uma posição política. Ele não está na sala de aula para ensinar matéria. Ele está na sala de aula para transmitir os ideais revolucionários na tentativa de extrair o hospedeiro burguês, tá, do seu educando, ou seja, ele tem que estar na sala de aula para transmitir uma ideia que é uma ideia socialista, uma ideia comunista, contrária ao status quo, contrária ao capitalismo, contrária a essa liberdade de mudar entre classes, tá? Então, na visão, nessa pedagogia de Paulo Freire, o educador tem que formar o ideal revolucionário na mente dos seus alunos. Então, o professor, ele tem essa figura como um libertador, né, que vai remover esse hospedeiro burguês da criança. E se a criança, o adolescente, o jovem, ele for contrário às ideias, aos ideais comunistas, não é o educando que está sendo contrário, é o burguês dentro dele. Ou seja, nessa pedagogia de Paulo Freire, o educando não tem escolha. Ele tem que seguir a visão do educador. Não há liberdade aqui. Existe apenas uma regra, existe apenas uma visão. Tá? E essa visão é a visão correta, é a totalidade da realidade, é a visão revolucionária. Então, Paulo Freire é o grande nome a disseminar o vínculo da revolução cultural com a pedagogia no Brasil, estabelecendo esses fundamentos na sua maior obra, a Pedagogia do Oprimido. Eu te indico aqui veementemente que você leia essa obra do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Você vai ver a visão que ele tem sobre a sala de aula, a visão do professor em sala de aula e o que é o aluno do Paulo Freire, tá? E esse é o patrono da nossa educação brasileira. Talvez seja o motivo de a educação aqui no Brasil não andar tão bem. Nós vamos ver mais sobre o estado da educação aqui. A educação no Brasil. Uma citação de Paulo Freire: a educação é um ato político. É impossível ser neutro. Quem decide pela neutralidade já optou por uma posição. Tá? Então, o que vemos no Brasil hoje é uma fusão entre a educação crítica revolucionária, que vai transformar este aluno para ser um agente revolucionário na sociedade, e o ensino pragmático também, tá? Da escola. Então, pragmatismo, né? Chegando aí para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, é dentro dessa visão que acontece a educação aqui no Brasil. A primeira, então, ela educa o homem para ser um agente transformador da realidade. A segunda, ela forma trabalhadores para o mercado. Por isso que a gente tem hoje. A gente entra na escola, né? E a primeira coisa que a gente vai ouvir dos professores é que nós precisamos tirar boas notas para conseguir um bom emprego. A escola, ela forma o cidadão para isso, para o emprego. Mas aí vem também na escola as ideias de que patrão e empregado estão em pé de guerra, estão em briga, né? Os funcionários precisam exigir melhores condições e os patrões precisam lutar para não entregar essas condições. É uma briga absurda, né? Como se o capitalismo fosse um mal temeroso, como se a figura do patrão fosse odiada, né? Então essas são as ideias revolucionárias. A ideia revolucionária é aquela de que o pai é o monstro, né? O pai tem que ser extirpado da sociedade. O pai ele vai ser violentado, vai ser denegrido, ele vai ser rebaixado. O pai ele vira como um bobo da corte, né? A gente vê esses ideais tanto no cinema como nos desenhos infantis, isso sendo transmitido de forma clara, absurda, né? O feminismo está aí.
e essa luta da mulher contra o homem, não é mais só do funcionário contra o patrão, agora é a mulher contra o homem contra a mulher, é o negro contra o branco, né? É o que tem menos condições de renda com aquele que tem mais condições de renda, percebe? Então, é uma briga que tenta dividir a sociedade em muitos retalhos, buscando uma revolução, uma transformação social que vai, na verdade, subverter tudo. Então, se a gente acaba com a ideia de homem, com a ideia de pai, o que é que sobra? Na verdade, porque o homem é aquele que é o defensor, o pai é o defensor da família, deveria ser a figura do homem sábio, aquele que aconselha, aquele que se esforça para dar o melhor, mas no momento atual o que se tenta é destruir essa realidade, ou seja, é uma luta incessante contra o ensino judaico-cristão, contra o ensino bíblico, tá? É isso que nós vemos, uma guerra não só contra a inteligência, mas uma guerra, sobretudo, contra os ideais cristãos. E esses são os desafios que nós enfrentamos numa educação que é cristã. Veja que hoje as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens vão para a escola, eles vão se debater na escolarização, vão estar de frente com problemas como esse que você vê agora em tela. Nós temos a luta contra a neutralidade, né, na linguagem, contra aquela linguagem que já não difere os sexos, né, não difere os gêneros. Veja, uma destruição da língua portuguesa, né? Prezades alunes, ou seja, o que é masculino, o que é feminino, vai agora ser atacado. Não é mais o masculino apenas que é atacado, mas é o próprio feminino que é atacado também, ao ponto de já não poder diferenciar na linguagem o que é homem e o que é mulher, o que é um macho, o que é uma fêmea. Então é um ataque à inteligência mesmo, atacando a nossa estrutura linguística, porque nós pensamos de forma verbal. Então, se a forma como nós nos comunicamos ela é atacada, ela é alterada, acaba por fim se alterando a forma como se pensa. As estruturas de pensamento vão acabar sendo abaladas. E isso por causa da linguagem. Veja o poder que a linguagem tem. Lembre comigo que quando Deus trouxe à existência o nosso mundo, ele utilizou apenas o poder das palavras. O evangelho é poderoso e muda vidas, e ele é poderoso justamente através das palavras que são ditas. Agora, se as palavras são atacadas e a estrutura das palavras é modificada, veja que aí é uma guerra, é um combate feroz para que nós não diferenciemos mais a realidade. Dentro das escolas, quem não se recorda daquele momento em que cartilhas tentando trazer uma educação sexual, que na verdade não é uma educação, era uma perversão sexual, para dentro das escolas infantis, crianças de 6, 7, 8 anos de idade, 9, 10 anos sendo bombardeadas por cartilhas que ensinavam relação sexual explícita, cartilhas que ensinam sobre a homossexualidade em sua relação afetiva sexual de forma explícita, veja. Então são esses absurdos que nós enfrentamos na educação hoje, essa nossa luta que está presente no dia a dia dos nossos filhos, dos nossos conhecidos, da sociedade de uma forma geral. Então, uma educação que é cristã, ela é necessária. Essa educação cristã deve ser, sim, ensinada em casa, na igreja. Nós precisamos lutar para que essa educação cristã se fortaleça e educar, preparando melhor os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Haja vista, nós temos apenas 50 minutos, quiçá 1 hora, para combater tudo aquilo que é visto ao longo de uma semana inteira, né? Nós temos aí as formulações de ideologias mentirosas, anticientíficas e que estão sendo anunciadas como verdades. Por exemplo, a teoria da evolução das espécies aí de Charles Darwin, né? Se você pesquisar, você vai ver que essa teoria não é científica, essa teoria ela não tem embasamento, essa teoria ela foi desmentida, né? Ela está desmoralizada. Então, dentro dos materiais didáticos, há inclusive fotos ali de mariposas, né? Que eram mariposas mais cinzas, pretas, cinzas, né? E essas sobreviveriam mais do que as mariposas brancas, né? Porque ela passou por um momento de adaptação em que ela se esconde agora na fuligem. E você vai perceber que isso é mentira, isso foi desmentido. Não existe uma evolução de espécies, não existe um salto evolucionário de uma espécie para outra, de forma alguma. Existem sim adaptações dentro de uma mesma espécie, curtas adaptações. Por exemplo, a gente vê o próprio ser humano,
né? Quem vive em lugares muito quentes, mais áridos, vai acabar tendo o nariz mais achatado para conseguir puxar mais esse ar. Quem vive em lugares mais frios, muito gelados, o nariz é mais filado. Então a gente vê essa diferença, adaptações feitas dentro da própria espécie. A gente nunca viu uma mudança de uma espécie para outra. Então, essa ideia de que havia uma sopa ácida no mundo, e essa sopa ácida que não podia haver vida, de alguma forma gerou vida, e dali veio um ser unicelular, surgiu uma ameba, e essa ameba, com essa impossibilidade da existência da vida nessa sopa ácida, ainda assim veio a existir, e dessa ameba, ela, com o passar dos anos, se tornou um ser pluricelular, né? Ela pôde virar, por exemplo, aí um girino, até que ele saiu da água, esse girino vai evoluir e vai acabar culminando em um urso, né? Em várias outras espécies de animais. É um absurdo acreditar nisso. Então nós vemos que, na verdade, essa teoria ela acaba sendo refutada pela própria ciência, tá? O olho humano, ele é um dos exemplos de que não se aceita uma evolução. O olho humano ele precisa ter aparecido do jeito que é. Na verdade, o olho precisa ter aparecido do jeito que é. Se qualquer mínima parte do olho for retirada, o olho não serve mais, a visão não acontece, o olho se torna cego, tá? Então, não há dados para que isso aconteça numa evolução natural. É necessário que o olho tenha surgido no planeta Terra da forma que ele é. Se você pesquisar sobre o homem de Neandertal e o microscópio óptico, você vai ver que foi descoberto também que esse homem de Neandertal, o esqueleto do homem de Neandertal, ele foi modificado por ferro, limária de ferro, lixa exatamente, tá? Com o microscópio óptico, se estudando esse esqueleto do homem de Neandertal, foi visto essas modificações. Então, cientificamente, o homem de Neandertal ele é cortado. O homem de Neandertal para trás ele é cortado. Isso quer dizer que o ser humano é do jeito que ele é e ele apareceu assim no planeta Terra, ou seja, nós aparecemos do jeito que nós somos. O ser humano foi criado. Se a gente analisar a própria origem do universo, é necessário o início para todas as coisas, né? Se a matéria fosse eterna, se este mundo fosse eternamente, existisse desde sempre, fosse infinito, o hoje jamais teria chegado, porque um espaço infinito de tempo jamais pode ser transposto. E, no entanto, o hoje chegou, nós estamos aqui, é necessário um início para os tempos, né? E a Bíblia fala sobre o início dos tempos. Deus deu origem a todas as coisas. Da mesma forma, a ciência vai dizer que é impossível que o nada gere qualquer coisa. É um absurdo acreditar que o nada é capaz de, por livre e espontânea ação, gerar alguma coisa. Isso é impossível. E, no entanto, nós estamos aqui. É impossível que a ordem venha da desordem, é impossível que a vida venha da total inexistência de vida. No entanto, nós vemos ordem e vida, né, no nosso planeta, no universo. De onde veio tudo isso? Então, quando nós estudamos o macrocosmos, o microcosmos, nós vamos ver que existe um grande projeto sendo gritado, né? Existe um grande projeto à mostra para todos aí. Então é necessário que haja um ser inteligente para criar vida inteligente. É necessário que haja um ser poderoso para trazer à existência as coisas. Nada veio a existir a partir de lugar nenhum. É necessário um ser pré-existente. Da mesma forma, esse ser pré-existente necessariamente tem que ser todo-poderoso, porque o universo não tem energia para manter a si mesmo, o universo não gera energia suficiente para se manter. Ele está retirando energia de algum lugar para realizar esse trabalho, tá? Segundo a lei da termodinâmica. O que pode ser forte o suficiente para estar entregando energia para que o universo se mantenha? O que pode ser grande o suficiente para manter o universo? O que é tão inteligente ao ponto de trazer toda essa ordem que há? O universo é regido por leis físicas, matemáticas, então é necessário um ser matemático que trouxe todas essas leis. Veja que tudo isso grita a existência de Deus, né? Por fim, nós temos aqui embaixo um filósofo, né, com uma citação: Deus é uma ilusão, Deus é uma criação humana, né? Existe aquele Nietzsche que diz: Deus está morto, matei Deus, porque Deus é uma criação humana, e como eu não acredito nele, matei Deus. Isso é uma loucura total. Então, nós existimos porque Deus nos trouxe a existência, né? Ou seja, nós existimos, mas poderíamos não existir. Significa que somos seres contingentes, tá? Então, há necessidade de um ser necessário antes de mim. Um ser que é impossível que não existisse.
Esse ser que sempre existiu, necessariamente é Deus. E a partir dele vem tudo mais. Então, ele gera todas as coisas, nada foi gerado do absolutamente nada de forma espontânea. Ok? A importância da educação cristã você já deve estar percebendo até aqui. Na sociedade que vivemos, quem vai orientar os nossos filhos sobre o crer e como viver? Quem? Os professores da escola pragmática, os professores da escola comunista, os professores que têm uma ideia ateia. Quem vai ensinar os nossos filhos? Então, uma pedagogia, uma educação cristã é muito necessária e nós precisamos educar os nossos filhos e também precisamos formar professores para que adentrem as escolas para trazer um ensino mais verdadeiro, né? Um ensino de fato apontando aí para a verdade, um ensino científico e não com ideias já refutadas, tá? Se na antiguidade a educação tinha como finalidade a busca pela verdade, e essa é a intenção de educar-se, né? Atualmente ela é usada como um aparelho para negação da verdade objetiva. Você vê que biologicamente só existem dois sexos, é macho ou fêmea, X ou Y, né? Mas de forma linguística, as humanidades, as ciências humanas, elas vão acabar dizendo que não, existem vários sexos, né? Existem quantos sexos você conseguir imaginar, e isso é falso. Biologicamente só há dois sexos, macho e fêmea, não existe um terceiro sexo, e é necessária a existência desses dois sexos para que a vida continue existindo, para que progrida, para que venha, então, uma continuidade da espécie, tá? A negação da verdade objetiva, então, é empregada na disseminação da mentira conveniente às ideologias anticristãs. Chesterton já dizia que chegaria o tempo em que nós precisaríamos dizer que a grama é verde e esse tempo chegou. É um tempo que nós precisamos dizer que o homem é um macho, né? Que a mulher é uma fêmea. A educação formal e informal. Nós temos essa necessidade de nos educar apesar da escola. Então, teus filhos, teus sobrinhos, teus netos, os filhos dos seus conhecidos, a igreja, as crianças, adolescentes, o jovem cristão precisa saber se educar apesar da escola. Eu te convido e você deve convidá-los a tornarem-se estudantes, não apenas alunos que ficam de forma passiva absorvendo conhecimento. O estudante vai a fundo. O estudante estuda, faz as suas anotações, o estudante pesquisa, o estudante constrói o conhecimento. É aquele aprendizado que não se esquece, tá? Então, o ensino superior no Brasil em ranking internacional. Isso aqui é uma matéria que foi publicada, inclusive, pela Brasil Paralelo, no documentário Brasil Pátria Educadora, no terceiro episódio, você pode acompanhar lá. Então, nós temos um ranking aqui de matérias, esse ranking de 2017, veja, em sociologia, o Brasil é a posição 43 de 46 países. Em linguística, a nossa posição foi 20, o 20º colocado em 22 concorrentes. Em história, a nossa posição foi 37 de 42 países. A história, o brasileiro não conhece a própria história. Se eu te perguntar quem foi Marquês de Pombal, você saberia me responder? Se eu te perguntar sobre Tiradentes, quem de fato era Tiradentes, pelo que ele lutava, por que ele morreu, de que forma ele morreu, você saberia me responder? Se eu te perguntar sobre Zumbi dos Palmares, o que você me diz sobre Zumbi dos Palmares, sobre a Guerra de Canudos? Percebe? O brasileiro, muitos de nós, a grande maioria, não conhece a própria história. Se eu te perguntar sobre a história da bandeira do Brasil e o que aquelas cores significavam no início, quando a bandeira realmente foi posta para a nossa nação, você saberia me dizer? Porque aquela bandeira, as cores, o verde não representava a mata, o amarelo não é o ouro, o azul não são as nossas águas. Né? A gente tem ali as cores da representação das famílias reais portuguesas. É isso que a gente tem ali na bandeira do Brasil, essa representação. O hino nacional não tinha letra, o hino nacional era um hino também que ia honrar a monarquia. Depois da independência do Brasil, a nossa bandeira ganhou novos significados e o hino nacional ganhou uma letra também, percebe? Então, é a história que precisa ser dita, de fato, né? Em antropologia, o Brasil está na posição 42 de 45 países. Em pedagogia, 53 foi a nossa colocação em um ranking que tinha 54 países. Nós ficamos apenas à frente de Cuba. Nossa comparação, se a gente comparar aí Brasil e Portugal, então, países de língua portuguesa,
em uma nota que vai de 0 a 10. Em história, Portugal tirou 7 no ranking de 0 a 10. O Brasil tirou a nota 0,2 em história. Em linguagem, Portugal pontuou 4, o Brasil 0,8. Em direito, Portugal pontuou 7,6, o Brasil 0,2. E em 2020, o Brasil tinha mais faculdades de direito do que somando todos os outros países do mundo juntos. Então, se a gente colocasse todos os demais países do mundo juntos, somando as faculdades de direito que eles tinham, com as que tem no Brasil, o Brasil tinha mais faculdade de direito do que o resto do mundo. E ainda assim, a nossa nota em direito foi 0,2, em uma pontuação que poderia chegar a 10. É por isso que a gente tem tantos advogados se formando com essa ideia de tirar criminosos da cadeia, com essa ideia de direitos super-humanos para criminosos. Tá? E educação, o Brasil foi uma negação a nível mundial. O Brasil pontuou 0. Um 0 absoluto. O último lugar do mundo. Isso são dados de 2017, está citado aí pelo professor pesquisador Marcelo Hermes, retirado do Rank Score nas 6 sub-áreas da humanidade. Já os alunos brasileiros de 15 anos, veja só, de cada 10 alunos, 4 são incapazes de responder uma única questão em um exame aí, se a gente pegar lá o PISA, por exemplo, tá? Então, a quem compete a obra da educação cristã? A quem? Ao Estado? A quem compete essa obra? Será que a obra da educação cristã compete apenas à igreja e a família não vai se posicionar juntamente com a igreja? Né? Então, nós vamos falar agora sobre o púlpito, tá? O púlpito, o que compete ao púlpito, então? Compete à pregação do evangelho. Quem está no púlpito tem que pregar o evangelho, explanar a palavra, explicar a palavra. É isso que deve estar no púlpito. Então, o púlpito não é feito para joguinhos. O púlpito não é feito para alguma outra atividade. Ele é feita para pregação do evangelho, para explanação da verdade. Jesus nos deu a ordenança: pregai, pregai. E uma segunda ordenança é ensinar, e o querigma, nessa pregação do evangelho. Essa é a obra do púlpito da igreja. Escola Bíblica Dominical, nós vamos ter uma aula específica só sobre a Escola Bíblica Dominical, tá? Mas a Escola Bíblica Dominical, ela concentrava em si tanto os ensinos sobre missiologia, uma escola para obreiros e a escola de educação musical também. Na nossa próxima aula, nós já vamos ver de forma resumida sobre estas áreas de abrangência da educação cristã.